Certa vez, de um vídeo que eu fiz aqui no nosso canal, eu fiz algumas perguntas e eu disse também que dentro dessas perguntas existiriam aspectos de casais que empreendem no ramo de joia e normalmente aspectos que faz um casal prosperar muito. E eu vejo vários casais no ramo de joia iniciando um próprio negócio ou iniciando um negócio para ter uma nova renda, né? Uma renda a mais. Então, é isso que a gente vai falar nesse vídeo e vai ser daqui para frente vários assuntos relacionados a casais que prosperam, que montam um negócio junto. E hoje eu vou falar de um método chamado LTR lógico, que é um método que eu visualizei e eu estou inventando aqui agora, que eu vou falar daqui para frente nesse método de casais que prosperam no ramo de joia junto. Então vamos lá começar esse vídeo, mas antes inscreva-se aqui no canal, acesse nossos portais para você ter a lista das empresas que trabalham com semijoias, fabricando, sendo atacadistas, importando. Nós temos hoje uma série de portais sendo inaugurados em todo o Brasil, então se você vende no atacado, você pode também fazer parte do nosso método de divulgação. Hoje eu vou falar do método de casais que prosperam junto, mas nós desenvolvemos desde 2011 um método de divulgação que a gente consegue alcançar empresas e pessoas em todo o Brasil que desejam investir em semijoias. Então vamos lá começar esse vídeo aqui e falar sobre esse método LTR. Vamos lá. Opa, tudo bem por aí? Aqui é o Pedro do portal Joias e nesse vídeo a gente vai falar sobre um método chamado LTR. E o L, ele vem de líder, de liderança, o T vem de tarefas e o R de respeito. Então existe aí uma tríade, um tripé de pontos de casais que prosperam nesse sentido. Então vamos lá, sobre a liderança. Por mais que eu vejo casais empreendendo no ramo de joia e normalmente os dois costumam tomar decisões, mas sempre tem um que toma mais à frente, que é o líder e que provavelmente tem uma palavra final. Significa que um manda mais que o outro? Eu não diria nessa forma, eu diria que existe uma liderança, né? Tribo que tem dois caciques tende aí de mal a pior. Então eu percebo que tem casais que sempre tem um que é o líder. Não existe uma regra se é homem ou se é mulher dentro do casal. Vai muito do sonho de quem está realizando, mas existem sempre dentro de um casal um que é líder daquela dupla dinâmica, daquela dupla de sócios que está começando de casal, né? Normalmente entre marido e mulher, já vi também entre namorados, mas é mais normal ver entre marido e mulher, mas sempre tem um líder. Então é muito bom ter resolvido isso dentro de um casal quando vai começar a empreender com semijoias, saberem quem é o líder. Significa que ele tem 100% de certeza? Não é isso. Significa que eles conversam e sempre tem um que toma mais decisões ou toma as decisões mais acirradas, vamos dizer assim. Mas significa que o outro, né, que normalmente é o braço direito, que está do lado, também expõe opiniões e expõe ideias, e que o líder, né, o que é líder, tanto o homem quanto a mulher, depende de como o casal toca isso, ele apresenta argumentos, né, contra aquilo que está sendo sugerido ou não, e normalmente fala, não, a gente vai fazer o ponto A porque o ponto A é isso, 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 e ele acaba, às vezes, tendo mais argumento e convencendo mais a outra parte do casal, né? Então sempre um líder, normalmente ele traz mais conhecimento, ele tem normalmente argumentos, formas, mais recursos de argumentos para levar a questão dessa sociedade em casal. Então sempre se destaca, e o que eu percebo é que nunca parece que é algo decidido, é algo que acontece naturalmente, né? Não que você vá começar um negócio aí com seu esposo ou com o seu marido, com a sua esposa ou com o seu marido, que vocês já vão decidir de cara quem vai ser o líder, não é isso. Eu vejo que isso acontece muito de uma questão natural. Às vezes, vou dar um exemplo, às vezes acontece de um casal estar empreendendo no ramo de joia e o marido ter mais conhecimento no lado da internet, de e-commerce e tudo mais, e esse casal
quer ter revendedoras e quer ter uma venda online. Então, normalmente, quando o marido tem mais esse lado, esse conhecimento maior, normalmente ele é o líder dessa parte, né, do e-commerce, e ele toma mais decisões, ele decide qual plataforma, ele decide a questão de design, ele decide mais a questão dessa parte, né, de otimização, porque ele tem mais conhecimento, então ele é o líder nessa parte. E às vezes a mulher, ela é a líder, às vezes na compra de peça, nos fornecedores, né? Normalmente ela tem um sexto sentido mais aflorado e consegue, de uma certa forma, captar coisas que o homem não consegue. Então, normalmente, estou dando um exemplo aqui, que a mulher, ela é a líder da dupla dinâmica, né? Mas o marido, ele toma as frentes em algumas partes quando o conhecimento dele é maior. É claro que isso é um exemplo. Então, o L, ele vem da liderança. O T, ele vem das tarefas, que é exatamente isso que eu estou falando. Existe entre casais que eu percebo, né? Que eu já atendi, que já recebi, que já conversei, existem tarefas pré-estabelecidas. Cada um tem o seu papel. E quando isso está muito bem definido, o casal deslancha. E isso eu já percebi em vários casais. Então, foi realmente o que eu disse, o exemplo que eu citei anteriormente. Então, às vezes, a mulher ela é mais responsável pela parte, por exemplo, de compras, de atendimento. O homem, mais pela parte, sei lá, da venda online, do e-commerce, da estrutura em si do negócio online e do financeiro, por exemplo, da organização das contas, né? Do que tem que pagar, dos acertos que precisam fazer. É claro que isso que eu estou colocando aqui é um exemplo. Então, também é necessário ter muito bem definido as tarefas entre o casal. Cada um tem o seu papel, né? Não os dois querer fazer a mesma coisa e ficar um lado descoberto. Tem que enxergar o negócio como um todo e cada um fazer sua parte, cada um ter sua tarefa pré-estabelecida para o negócio andar junto. E claro, quanto mais comunicação tiver entre as tarefas, mais rápido os objetivos são alcançados. Então, existe entre os casais já, não sei se de uma forma já definida ou não, né, pré-estabelecida antes deles começarem o negócio, mas também vejo isso como uma forma natural. Conforme um casal começa a empreender, eu vejo que cada um vai assumindo uma ponta que vê que tem mais capacidade, tem mais aptidão para dar com determinado tipo de coisa do que o outro, e as coisas já vão se encaixando naturalmente. E aí o casal, normalmente, cada um já vai definindo sua tarefa de que é de sua responsabilidade. Então, acontece isso também, tá? Então, o L de liderança, o T de tarefa, o R de respeito. Então, até onde existe determinadas tarefas de parte, né, do casal, do homem para a mulher, existe o respeito. Então, se a minha tarefa vai até aqui e eu tô vendo que a minha parceira, a minha sócia, ali num determinado ponto, ela tá batendo cabeça, com respeito, eu vou chegar e falar, ó, isso pode ter uma alternativa C, D, E, enfim, e colocar o seu ponto de vista. Mas deixar com que aquela tarefa, aquele setor, aquela responsabilidade, né, a outra parte do casal resolva. Mas quanto mais respeito tiver além, né, além de casa, trazendo para os negócios também, mais tende ao negócio ficar mais redondo, mais profissional nesse sentido, né? Já vi alguns casais pulando essa parte do respeito, esquecendo, indo muito assim. Quando você é casal, você tem mais intimidade, você tem mais liberdade. E isso, alguns podem interpretar que pode ultrapassar uma certa linha. E no mundo dos negócios não é muito diferente de um casamento, por exemplo, né? Um casamento, ele nada mais é que uma empresa também. Você precisa cuidar dela. E aí você tem que saber muito bem a linha do respeito, que você consiga se manter nessa linha e não ultrapasse. Então, de ambos os lados, né? Não é só do homem, não é só da mulher, ambos os lados tem que saber até onde vai essa linha do respeito para que consiga o negócio caminhar de uma maneira saudável. Isso, né, a questão da linha do respeito, tem muito a ver com a saúde do negócio em si, da empresa em si. Tem muito a ver com... Vou dar um outro exemplo. Vamos supor, o homem está mais... Vou seguir no exemplo que eu estava dando antes.
O homem está mais voltado para a questão do e-commerce, por exemplo, nesse caso aqui, né? E aí a mulher quer dar um espetáculo nas fotos, nos nomes dos cadastros que está fazendo no e-commerce e tudo mais, e aí vê que não está de acordo, e ela começa a ultrapassar essa linha, e de uma maneira mais ríspida, de uma maneira mais grossa, eles começam a debater e tudo mais, ponto. Passou aquela linha de respeito que existia, vai precisar voltar, sentar, conversar, olhar no olho um de cada um, para que seja definidos pontos e com argumentos, né, chegar num ponto em comum para que a coisa ande e não ultrapassando essa linha. Então, não sei se vocês conseguiram entender, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessas coisas, desse método do LTR que a gente está implantando aqui, que a gente vai falar muito, e eu vou trazer assuntos de casais que eu já percebi que tiveram sucesso em empreendendo. Na semana passada, não, hoje é quinta, foi essa semana, na segunda-feira, no nosso Instagram do Portal Joias Limeira, a gente fez uma live com a Cris e com o Mazinho. Eles são ali da região de Ribeirão Preto, são de uma cidade que não é de Ribeirão, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, inclusive, eles são de Viradouro, tô até com o papel deles aqui ainda, né? É um casal que começou a empreender com R$200, né? Hoje eles possuem 15 revendedoras. Eles disseram na live que cuidam muito bem das revendedoras, mas é um casal que hoje sobrevive única e exclusivamente da venda de semijoia, e eles atuam numa região de 60 quilômetros, e é um casal que eu percebo que anda muito bem, onde um tá, o outro tá também. Eu recebi a visita deles aqui em Limeira, no nosso escritório, e bati um papo com eles, e ao mesmo tempo que eu converso com ele, dá a impressão que eu tô conversando com ela, e que eu converso com ela, eu tô conversando com ele. É uma sintonia muito legal que eu vejo dos dois, e eu posso até tomar eles como um exemplo. Eu vejo que eles atendem esses 3 tópicos desse primeiro vídeo que a gente está falando sobre um casal de sucesso com semijoias, né? Eles têm respeito, cada um tem a sua tarefa, cada um exerce a liderança na sua área, né? Neles eu não consigo enxergar quem é o líder ali ainda, né? Eu precisaria me aproximar mais, mas eu percebo que cada um toma frente naquilo, no que é seu de desrespeito. Então, o Mazinho, por exemplo, ele comentou que ele é responsável pela área dos acertos também, de visitar as revendedoras e tudo mais. Então, ele é o líder nessa parte, né? Tem a parte da Cris, que ela é líder na parte dela também. Eu percebo que ela é uma vendedora nata, ela atende muito bem. Então, eu vejo que essa parte também ela deve lidar muito bem, mas, enfim, não vou nem estender aqui, porque eu precisaria me aproximar mais deles para entender o que é o papel de cada um. Mas já dá para, se você assistir essa live, ela tá salva no IGTV do Portal Joias Limeira lá, que eu fiz com eles na segunda-feira. Você já consegue perceber, eu nem tinha pensado neles, mas eles se encaixam nessa questão de liderança, de tarefas, de respeito, né, nesse método LTR. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu vou voltar com mais vídeos falando sobre casal que empreende e tem sucesso junto. Posso trazer exemplos. Lembrei aqui agora do Mazinho e da Cris, né, que são de Viradouro, mas eu posso também trazer outros exemplos de casais, por exemplo, que empreendem. Por exemplo, tem uma empresa aqui em Limeira que chama André Mazuco Semijoias. A gente gravou um podcast com ela, com a Regiane, e ela trabalhava numa multinacional, e o marido, né, o André, começou a empreender com semijoia. No começo, ele tinha uma loja no comecinho da Costa Silva, né, pequena, e ele começou a empreender, o negócio começou a virar. A Regiane saiu da multinacional que ela trabalhava, e hoje os dois trabalham junto, e eles têm uma loja grande no Shopping Faraó, chama André Mazuco Semijoias, e eles vendem no atacado, né, para o Brasil inteiro, e eles têm um método de treinamento para vendedor, enfim. É uma empresa que deslanchou muito em pouco tempo de mercado. Então, assim, eu percebo que eles também se encaixam nessa parte, né? Eles se encaixam no método LTR, entre ter um líder, né, para determinadas funções, eles têm tarefas pré-definidas, eles têm respeito entre si, né? Enfim, então, esse vídeo é para iniciar uma série de assuntos que eu quero trazer para casais que empreendem juntos. Se você gostou, deixa no comentário, deixa um joinha aí, se inscreva aqui no canal. Você pode ser membro do nosso canal e ter acesso a conteúdos exclusivos que a gente já está postando na área de membros. Então, enfim, acesse nossos portais, siga nossas redes sociais, que a gente está falando bastante sobre fornecedores de semijoias e como você empreender
no ramo de joia. Eu sou o Pedro, estamos direto de Limeira, capital nacional da joia folhada, mas a gente está abrindo portais em todo o Brasil, então se você é atacadista e está em qualquer parte do Brasil, a gente pode fazer um trabalho junto para que você tenha mais clientes, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui, a gente volta com mais vídeos. Abraço, até mais.